Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz, estamos com mais um IZR vídeo. E no vídeo dessa semana eu vou continuar com as análises multivariadas que eu venho falando, né, nesses últimos vídeos, e mais especificamente as ordenações canônicas simétricas, né, que são aquelas ordenações canônicas onde as duas matrizes de dados, ou mais, tem algumas que podem até ter mais matrizes de dados, elas desempenham o mesmo papel. A gente não tem aquela figura da matriz resposta, matriz explicativa, né, como a gente tem lá nas análises de ordenação canônica, que acho que no geral está todo mundo mais acostumado a trabalhar aí como a RDA, CCA. Então aqui nas ordenações simétricas a gente tem métodos baseados em correlação, então as duas matrizes desempenham o mesmo papel. No vídeo anterior eu falei da análise de correlação canônica, que é uma análise simétrica, né, correlaciona duas matrizes de dados, e a análise de correlação canônica ela tem algumas limitações, né, como por exemplo, só pode ser usada com matriz de dados numéricos, ela exige uma multinormalidade dos dados, né, então ele acaba sendo um método um pouco mais restrito nas suas aplicações, né. Então, depois, em 94, né, o Doladeck e depois, mais tarde, o Dray e colaboradores, né, eles desenvolveram, e o Dray, eu coloco essas referências ali no vídeo depois, o Dray depois ele desenvolve um pouco mais a aplicação, então eles criam lá em 94, depois o Dray desenvolve em 2003, essa análise de coinércia, que é vamos dizer assim, uma extensão, não uma extensão, ela é agora me fugiu a palavra, ela é uma alternativa para análise de correlação canônica, só que com menos restrições. Então você vai ver, né, no vídeo depois, que tem várias opções para você poder aplicar com diferentes tipos de dados, com matriz de dados numérico, matriz de dados bem de comunidade biológica, que às vezes não funciona, não tem normalidade, não, a distância euclidiana não é mais adequada, né? Então a gente tem opção para trabalhar com esse tipo de dados, dados binários, matrizes de fatores, né, que dados que não são categorias, não são numéricas, e até matrizes mistas, né, se você tiver uma matriz numérica com fatores, você também pode usar essa análise de coinércia. Então ela é bem versátil nesse sentido, pode ser usado em diferentes tipos de transformação, padronização de dados, então isso tudo eu vou falar no vídeo na parte teórica e na parte prática. Então, é mais uma ferramenta importante aí na sua caixa de ferramentas de análise multivariada. Acho que vale muito a pena aprender essa análise e conhecer para se você precisar futuramente aí nas suas aplicações, nas opções, vamos dizer assim, que todo mundo mais usa, às vezes você pode encontrar algumas barreiras aí e não ter, não conseguir usar, né, não ter um resultado adequado. Então pode ser uma alternativa bem interessante, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo, que tem bastante conteúdo e depois a gente volta. Então, antes de ir para o R, né, só dar aquela passada aqui em alguns aspectos conceituais da análise, né? E aí, antes de entrar na análise de coinércia propriamente dita, né, só fazer uma revisão aqui em um slide aqui da ordenação canônica simétrica, né? Se você quiser ver mais, eu falei disso já, eu tenho falado disso já constantemente. E no vídeo da semana passada, da análise de correlação canônica, eu falei um pouco mais. Então, se você quiser um pouco mais de informação, aproveita e acessa o link que eu coloquei na descrição do vídeo para você assistir a análise de ordenação né, de correlação canônica. Né? Então vamos lá, ordenação canônica simétrica, então, contrário do que a gente está acostumado, né, mais comum o pessoal conhecer as ordenações canônicas assimétricas, análise de redundância, análise de correlação canônica, né? Nesse caso aqui, as duas matrizes desenvolvidas na análise, elas desempenham o mesmo papel, contrário dessas análises que eu mencionei, onde nós temos uma matriz resposta e uma explicativa. Né? Então aqui não existe isso, não existe matriz dependente ou resposta e nem matriz explicativa ou preditora. As duas matrizes desempenham o mesmo papel. Então, numa ordenação canônica simétrica, a gente vai buscar simplesmente a relação ou a correlação entre duas ou mais matrizes de dados. Né? Os métodos eles são baseados em correlação.
Então aqui algumas análises, né, ordenações simétricas, né, eu falei já no vídeo anterior então da análise de correlação canônica, e agora a gente vai ver aqui a análise de coinércia. Né, também tem análise fatorial múltipla e a coca simétrica também, tem um vídeo aí da análise de correspondência, mas a forma assimétrica. Depois eu vou fazer um da forma simétrica também, só para ter o exemplo. Então, a análise de coinércia, né, COIA, ela foi criada lá pelo Doliadeck e Schessel, faltou um acento aqui no nome do Doliadeck. Então, nesse artigo, eu coloquei aqui, Coinércia Analysis, an Alternative Method to Study Species-Environment Relationships, da Freshwater Biology, lá de 1994. Aí eles propuseram, então, essa alternativa análise de correlação canônica, né, chamada de coinércia, análise de coinércia, né, então, a análise de correlação canônica, quem assistiu o vídeo lá, viu que ela tem, né, umas premissas, assim, tem uma premissa, principalmente da questão de normalidade, né, multinormalidade. Então, a coinércia já é mais flexível, a análise de correlação canônica só pode ser aplicada a matrizes numéricas. A gente vai ver aqui que a coinércia, apesar de no exemplo a gente usar matrizes numéricas, depois eu vou ver se eu bolo um vídeo com um exemplo que não é numérica também. Então, a análise de coinércia ela é mais flexível, né, para diferentes tipos de dados. E aí o Dray e colaboradores em 2003, também com esse artigo aqui, Coinercia Analysis and the Linking of Ecological Data Tables, né, publicou lá na Ecology, eles mostraram que a análise de coinércia é uma análise bem geral e flexível, como eu mencionei, para associar duas ou mais tabelas de dados. Então, aqui, provavelmente que eles desenvolveram essa. Vou até olhar se eles têm um exemplo legal lá, para a gente ver com outros tipos de dados, né? Que não só numéricos. E como é que ela funciona? Basicamente, né? Então, uma explicação mais por cima, assim, né? Mais simples. Quem quiser se aprofundar na matemática, pode consultar lá o Numerical Ecology do Legendre, né? Então, para duas matrizes de dados, são computadas é computada, né, a matriz de covariância entre as duas matrizes de dados, né? Aí a soma do quadrado das covariâncias é a coinércia total, que seria essa variância total, chama de coinércia. Aí são computados os autovalores e os autovetores da matriz de covariância. Então, essa matriz, vamos dizer assim, é uma matriz canônica, aqui que estão as relações entre as duas. E os autovalores eles vão representar a partição da coinércia total. Então, como a gente tem lá, por exemplo, na RDA, na CCA, a gente tem lá a inércia ou a variância, e a gente vai ver e os autovalores são as partes, né, dessa variância que está retida em cada eixo. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, no geral, a gente vai mencionar como, em vez de falar de variância ou inércia total, vai falar como coinércia. Muda um pouquinho só o jargão, né? E os objetos e variáveis das duas matrizes originais são projetadas nos eixos de coinércia, a gente vai ver essa projeção lá depois, e na parte prática, né? E graficamente se compara as projeções das duas tabelas de dados no espaço de coinércia comum entre ambas matrizes. Então é isso que vai ser feito, lá a gente vai ver nos resultados gráficos. Se tiver uma boa projeção, quer dizer que as duas tabelas são bem correlacionadas, né? Basicamente, a análise de coinércia ela necessita de uma matriz de sites por variáveis, né? Mas pode ser aplicado para outros tipos de dados. Eu acredito que não tem problema. Ela é adaptável a diferentes tipos de variáveis nas duas matrizes. Então, por isso que eu falei já antes lá, e o artigo do Dray menciona isso, né? Que ela é bem ampla, a aplicação dela. Então, você pode usar várias transformações conhecidas. No caso da ecologia, nós temos aí Henninger, Cord, também padronização de dados. Pode usar diferentes tipos de variáveis, a gente vai ver na prática lá, que tem as funções que permitem isso. Quando for se preservar a distância euclidiana entre objetos, não é necessário aplicar nenhuma transformação na matriz de dados brutos. Então, você pode aplicar direto também, vamos ver isso no exemplo. O exemplo, na verdade, é assim. E na prática, então, a gente vai usar o pacote ADE4 do R, a função coinércia, e aqui a gente tem esses argumentos do de x e do de y, é o resultado da ordenação
de cada matriz, né? Matriz X e matriz Y, com as funções DUD do pacote ADE4, DUD PCA, DUD COA, que é para fazer análise de correspondência, e as outras que eu vou mostrar depois. Esse argumento scanNF aqui é lógico, ele indica se as barras com os altos valores devem ser inseridas no gráfico, mais bobeirinho. E esse NF esse argumento NF, né? Se o scanNF é falso, então o número inteiro vai ser indicado aqui para dizer qual o número de eixos que devem ser retidos, né? Botei mantidos, vai estar errado aqui, retidos na análise. Bom, vamos para o R aqui, que muita coisa vai ficar melhor, mais clara. Então, aqui eu direciono o R para a minha pasta, aqui vou usar o pacote ADE4, se você não tem instalado, instala com install.packages. Então, nós vamos continuar com o mesmo exemplo, né, do Dolbe's Fish Data, das variáveis ambientais do Dolbe's Fish Data, que foi usado lá no vídeo da análise de correlação canônica. E como lá, mostrei lá naquele vídeo, né, essas variáveis elas podem ser divididas em fisiográficas e químicas. Fisiográficas se chamam de topo, né, tem mais relacionadas à topografia e a parte mais física do rio, e química, a parte química da água, né. E aí nós vamos investigar essa estrutura de correlação dos dois conjuntos de dados. Então, se eu não mencionei, já vou mencionar agora, esse script foi adaptado, né, a fonte desse conteúdo é do livro de Bockard e colaboradores, de 2018, Numerical Ecology with R, segunda edição lá da Springer. Então aqui eu vou importar os dados ambientais do Dolbe's Data, fazer uma olhada aqui. Tem aqui os dados todos. Aqui a primeira parte são os fisiográficos, a variável DAS é desconsiderada, e depois a partir do pH os químicos. Então tem aqui altitude, declividade e vazão do rio, fisiográficos, ou topo, né, a gente vai chamar, envitopo. Então das colunas de 2 a 4 e de 5 a 11 são os químicos. Somente qualidade de água, né? A gente olha aqui as estruturas, então 3 variáveis no topo e 7 variáveis no químico. Dureza, pH, fosfato, nitrato, amônio, oxigênio e DBO. Então, o primeiro passo aqui é a gente vai ordenar cada matriz com as funções DUD, né? Que devem ser aplicadas de acordo com as especificidades de cada matriz de dados. Então, você quer aqui que mostra essa amplitude de aplicação dessa análise. Então, por exemplo, DUD PCA vai aplicar uma análise de componentes principais, então para dados como esses que a gente vai usar, né, nesse exemplo. Dados são mais... Posso preservar as distâncias euclidianas, né? Não tem nenhuma particularidade, são dados numéricos. Então, posso usar análise de componentes principais. Se eu tenho uma matriz com mais de espécies, com mais adequada, aí, que não é tão adequada para uma PCA, eu posso aplicar uma análise de correspondência, a CA, então a DUD.coa, ou uma análise de coordenadas principais, também tem essa opção, a DUD.PCOA, então PCO, né? Então também tem essa opção que é muito boa, análise de coordenadas principais, aí que eu aplico uma ordenação aplicada numa matriz de similaridade, de associação, né? E eu posso fazer essa associação com a medida de associação que for mais adequada para a minha matriz de dados. Aí também tem a DUD ACM, que é a análise de correspondência múltipla. Essa aqui é uma derivada da análise de correspondência, desenvolvida para aplicar matrizes de fatores, né? Então, variáveis que são fatores, não são numéricas. E ainda tem a DUD Hill-Smith, que é uma ordenação de matriz mista, né? Então, uma matriz que eu tenho fatores e variáveis quantitativas, aí eu posso usar essa DUD Hill-Smith aqui. Tem mais alguns outros métodos disponíveis, mas aí eu trouxe os 5 principais que eu achei mais importantes. Então, a gente vai aplicar uma PCA em cada matriz de variáveis ambientais, dados padronizados, então vamos usar a matriz de correlação, por isso que o argumento scale é igual a true. Então, aqui tem as funções do de PCA, né? Vou salvar aqui do de chem e do de topo. Aí uma PCA normal. Aí aqui eu vejo a proporção da variância explicada pelos eixos em cada análise, né? Então a gente vai avaliar isso para definir o número de eixos retidos na análise de coinércia, naquele argumento NF. Então eu tenho essa função CumSum aqui, somatório acumulado, né? Então do de chem autovalores e a soma desses autovalores. Então ele vai me dar... Por que eu usei o CumSum? Porque daí ele vai acumulando. Aqui é a explicação do eixo 1, alto valor do eixo 1.
Aqui eixo 1 com 2, eixo 2 com 3, 1, 2 e 3, e aqui vai acrescendo 4, 5, 6, 7. 7 variáveis, né? Então aqui os três eixos primeiros explicam 89,4. Estou seguindo o exemplo do livro, ele não diz por que ele parou no terceiro, e aqui também ele vai dizer que, no caso do topo, ele vai parar, vai considerar até o segundo, que explicou 95,9, 95,86. Ele não faz nenhuma análise, não faz nenhum tipo de aplicação para fechar esses dois eixos, simplesmente no livro se fala assim. E também tem esse peso das linhas, weights, ver se o peso das linhas são iguais, né, nas duas análises. Esse é cifrão LW, então do de Cam, cifrão LW. Se você olhar aqui, ó, é um vetor com vários valores iguais. Pegou a vírgula aqui. Ó, então os pesos são iguais nessa análise e os pesos são iguais nessa aqui. Será que são iguais entre as duas? Olhando assim parece que sim, mas aí tem esse all equal, all.equal igual a true, ok. Então também não explica muito no livro por que ele faz isso, mas ele só faz que depois que verificou que os pesos das linhas são iguais, aí procede com a análise de coinércia. Então coloquei aqui, também não pesquisei mais, né? Fiquei só com o exemplo do livro nesse vídeo, eu já dei bastante coisa. Se você tiver curiosidade e quiser pesquisar, até no próprio artigo do Dre e do Dolledeck, então é legal, fica à vontade, já coloca aí nos comentários se você achar alguma coisa. Então, análise de coinércia com retenção de dois eixos. Então, no exemplo, ele coloca o scan NF false, e aí o NF igual a 2. E aí aqui entra a função coinércia, eu entro com a do de cam e a do de topo, as duas ordenações que a gente fez ali em cima. E salvo isso nesse objeto. Aí tem um teste de permutação, deixa eu tirar esse acento aqui para não dar problema, quando alguém abrir o script lá, se pegar na página do pessoal do inscrito, no canal do ZR, no canal não, inscrito lá na comunidade ZR, né, quem se inscreve na comunidade ZR, vai receber um e-mail, né, para assistir esse vídeo numa página especial onde eu disponibilizo o script. Então, se você não é inscrito na comunidade ZR, tem várias formas de se inscrever, uma delas é baixar um e-book gratuito sobre gráficos, lá em zr.com.br/guia rápido. Então, continuando aqui, só fiz um parênteses aqui para explicar essa história do script. Então, teste de permutação pode ser usado aqui, né, para acessar se a estrutura de coinércia das duas matrizes de dados é significativa, né? Então, eu uso essa função randTest aqui, e número de repetições, e o objeto ali, ele faz um teste aqui, vai dar um valor simulado de valor de P, 0,04, uma outra vez eu botei 0,03, deu, pode aumentar um pouco aqui, e ele estabiliza um pouco mais esse valor de P. E aí vamos para o resultado numérico completo usando a função summary, aplicado ao objeto onde nós guardamos o resultado da análise de coinércia. Então aqui temos bastante coisa para ver. Vamos ver, vou ter umas colas aqui que já fica para o script para o pessoal depois olhar. Então aqui me dá o call, né? A inércia total 3,61, 5, ele chama de total inércia, total coinércia, né? Autovalores dos três eixos. Acabou que falou para ter dois eixos, mas ele sai com 3. Também não entendi muito bem o porquê disso. E aí a projected inertia, que é o quanto que... A gente não diz explicação, né, porque não tem uma matriz explicativa, mas o quanto que a proporção, né, da inércia total, o quanto que está de cada eixo. Então 98 do eixo 1, 1,78 segundos, 0,12 do terceiro. E aqui o acumulado, né? 98 e 10 o primeiro, aí já 99 os dois primeiros e 100 o terceiro. Aí vem esse Eigenvalues Decomposition, né? Decomposição dos autovalores, da matriz de coinércia nos dois eixos, né? Então aqui nós temos os autovalores dos dois primeiros eixos, a covariância, acho que aqui que entra, né, só está valendo dos dois primeiros porque a gente botou NF igual a 2. Depois faça aí com NF igual a 3 para ver se muda. Aí desvio padrão em relação a x, em relação a y, né? X é o do de Cam, y é o do de topo. E aqui esse core de correlação, esse aqui que é interessante, a correlação entre os dois conjuntos de side scores, né? Correlação de Pearson. Então ele mostra que só no eixo 1 tem uma correlação aqui
de 0,68 e o eixo 2 tem uma correlação de 0,32. Aí depois ele vem esse segundo bloco aqui, ó, com duas tabelinhas, ó, inércia e coinércia x e inércia e coinércia de y. Isso aqui ele compara a inércia acumulada, a inércia, né, do eixo 1 e acumulada, né, no eixo 2, aqui não é eixo 12, é eixo 1 e 2 acumulado, das projeções das matrizes de dados x e y, então x aqui e y embaixo, na análise de coinércia, comparando com a inércia máxima, né, esse aqui é a inércia de cada matriz, então a inércia do DCAM e a inércia acumulada dos eixos 1 e 2, e aqui a inércia do de topo e a inércia acumulada dos eixos 1 e 2 do de topo. E o max é a inércia máxima acumulada dos eixos nas ordenações separadas. Ah, desculpa, falei errado então. Isso, falei errado. Então, inércia acabei trocando aqui. Da coinércia, né, a coinércia, que é a canônica, em relação a x, e a inércia em relação a y. Aí essa aqui é a inércia máxima do eixo 1 da ordenação do DCAM, e do eixo 1 e 2 acumulado. Inércia máxima do eixo 1 da do de topo. Inércia máxima acumulada do eixo 1 e 2. E aí, então, nessa coluna Rachel aqui, é a razão, né, entre esses dois valores, que pode ser usada como uma medida de concordância entre as duas projeções. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o primeiro caso, 3.522437, que é a inércia do eixo 1 é canônica, que é a coinércia, né, dividido por 439, que é a inércia máxima do eixo 1 da DUDCAM. Isso deu uma razão de 0,80. No do de topo deu até mais, 0,99. Então é só fazer essa conta aqui. E aí vem, no final, esse coeficiente RV, que é a razão da coinércia total, em relação à raiz quadrada do produto das inércias totais das análises separadas. Então, o importante aqui é saber que ela vale entre 0 e 1. O 0 é independência, né? Total das matrizes. E 1, ele diz no livro, é homotético, né? Ou, pelo que eu entendi, né, que eu procurei o que significava essa palavra, é que as projeções são proporcionais e, vamos dizer assim, como se fosse uma dependência, né? A gente pode dizer que é o máximo de correlação entre as duas matrizes. Isso vai medir, então, a proximidade entre os dois conjuntos de pontos derivados das ordenações separadas de x e y. Então, isso que a gente está vendo aqui, se essas duas ordenações, né, os pontos delas são correlacionados. Aqui, fazer um parênteses, ó, nesse exemplo aqui deu 0,345. Então não está muito boa, né? Está mais para independência do que para homotético. No livro, quem assistiu ao vídeo lá da análise de correlação canônica, está acompanhando essas semanas aí, ele, por causa das questões de normalidade, lá da ordenação de correlação canônica, eles no livro eles pegam algumas variáveis e transformam por log, por raiz quadrada, fazem uma avaliação lá, com Shapiro-Wilk. Eu aqui, e aí eles, nesse exemplo aqui, eles usam essas mesmas variáveis transformadas, a matriz com as variáveis transformadas. Eu não fiz com as variáveis transformadas, eu fiz com as variáveis brutas. Eu não quis transformar. O que acontece principalmente de diferença? Alguns valores dão diferentes, mas o que mais me chamou atenção é que o RV da análise deles com os valores transformados deu 0,55 alguma coisa. Então deu melhor. A transformação ajustou um pouco melhor ali os dados, talvez, e ficaram com uma correlação melhor. Bom, voltando aqui, então, eu posso também pegar os autovalores aqui, direto, assim, o nome do objeto da análise, eigenvalues, ele vai me dar todos os autovalores, que a gente já viu ali em cima, a soma me dá variância, ou inércia total, e aqui a variação relativa do primeiro autovalor, eu divido o do 1, esse valor aqui, pelo total, deu o mesmo 0,98 que a gente já tinha visto. Então, 98,1% da variação total está representada no primeiro autovalor. Sendo assim, a maior parte da estrutura das duas matrizes de dados, como a gente vai ver no gráfico, pode ser observada no primeiro eixo. Vamos lá para o resultado do gráfico. Lembrando que x é cam e y é topo. Vamos
Vou fazer ele grande, depois eu ponho ele pequeno ali para eu ir comentando, seguindo a minha colinha aqui. Então aqui a gente tem esses gráficos circulares, né? Esse aqui eu já posso até falar, eles mostram a projeção dos eixos de cada ordenação. Então, X é o chem, né, o químico, os dados químicos, e o Y, que é de baixo aqui, é o topo, né, os fisiográficos. Então, esses aqui são os eixos das PCAs de cada um, ou das ordenações, se não for PCA, for outra. E, esse círculo aqui, essa área, vamos dizer assim, os eixos canônicos, né, de Coinets. Então, a gente vê uma boa projeção do eixo 1, né, principalmente no Y aqui, quase que perfeitamente alinhado com o eixo de Coinets. Então, estão bem alinhadinhos. Aí aqui eu tenho esse gráfico maior aqui, onde eu tenho a ordenação, mostra, né, a ordenação dos pontos, né, dos sites, no caso aqui, nesse espaço da coinércia, né? E aí aqui ele pega os sites da parte das variáveis da matriz química, que é a ponta, é a origem da seta, e a ponta da seta é o site, a projeção, né, do site da matriz química, e a projeção do mesmo site, do site 1, nesse caso, da matriz topo. E aí o que nos mostra isso? Então, quanto maior a seta, menor a concordância entre as projeções, e quanto menor a seta, por exemplo, 10 aqui, maior é a concordância das projeções. Então, com relação ao ponto 10, as matrizes estão mais correlacionadas aqui aos valores, e com relação ao ponto 1 já menos, 25 também, 30 também, o 15 também. Então, são pontos em que locais em que as matrizes não têm muita correlação. Já no ponto 10 e alguns outros que estão menores aqui no meio já são pontos que reforçam a correlação entre as matrizes. E os dois gráficos de baixo eles vão mostrar, deixa eu só ver aqui, apresentar a contribuição, né, dos dois conjuntos de dados no espaço canônico, né? Então, das variáveis, né? Vamos voltar ali para o gráfico. Então, eu tenho aqui as variáveis da matriz Y, né, da fisiográfica, nos eixos canônicos, e das variáveis da matriz X, né, da química. Então, vetores apontando para o mesmo lado mostram a correlação, e vetores mais longos têm maior contribuição, né, para o resultado da análise. Então, a gente vê aqui uma correlação positiva do oxigênio com a declividade, né, o PEN, por exemplo, correlativa do fosfato com ela, que está para o lado oposto. A gente também tem aqui uma correlação negativa dessas variáveis, nitrato, amônia, DBO, com a altitude, que estão opostas aqui, e positivas com a dureza, que estão voltadas para o mesmo lado. Lembrando que a gente deve olhar também, principalmente a projeção desses vetores nos eixos canônicos, e aqui o eixo 1 é o que conta mais, vamos dizer assim, né? Porque ele respondeu aí 98%, né, da variância total. Então, se a gente olhar o oxigênio projetado para cá, PEN projetado para cá, também correlacionados, fosfato está para o outro lado, está correlacionado negativamente com PEN. Se a gente projetar todas essas variáveis aqui nesse eixo e altitude nesse eixo, também a gente vai ver que elas estão negativamente correlacionadas, e dureza projetada aqui vai estar projetado junto com esses positivamente correlacionado. Então, a gente lê assim esses gráficos, né? Aqui só mostra um gráfico de barra com os altos valores, quase nem dá para ver do eixo 3 e do 2 aqui, porque o eixo 1 é muito grande. Então é isso. Aí, só para mencionar, existe uma extensão da análise de coinércia chamada análise RLQ, também desenvolvida pelo Doledeck e pelo Bray, que é utilizada para relacionar atributos funcionais de espécies, né, com variáveis ambientais. E ela vai requerer 3 matrizes, por isso que sai daí que sai o nome. Uma matriz site de sites pelos variáveis ambientais, que é a matriz R, site by species, né, que é a matriz de comunidade, que é a matriz L, e a matriz de species by traits, né, que é onde tem os atributos funcionais, que é a matriz Q, por isso que deram o nome de RLQ. Então, de repente fica aí como um papo para um vídeo futuro aí, né? Quem trabalha com atributos funcionais vai gostar dessa análise. Então é isso, gente. Essa é a análise de coinércia. Então é isso, essa é a análise de coinércia, né, ou co-IA.
E assim, como eu falei ali no final, né, acho que mais ou menos lá para o final da aula, né, tem aquela diferença, o exemplo, né, que eu pego lá do Numerical Ecology, with R, da segunda edição, eles usam os dados transformados lá, algumas variáveis por log, outras por raiz quadrada, que foi usado no exemplo da análise de correlação canônica. E eu peguei aqui e usei as matrizes de dados brutos. Então, a minha recomendação é que você faça, né, você assistiu o vídeo, faça da forma que eu fiz, e depois volta lá, se você não assistiu o vídeo da análise de correlação canônica, tem o link aqui embaixo para você acessar diretamente, assiste o vídeo, vê lá como que foi feita, quais foram as variáveis transformadas, segue lá o mesmo procedimento e roda a análise de coinércia de novo e compara os valores. Você vai ver que a maioria dos valores não tem tanta diferença, o que eu achei que tem bastante diferença é aquele RV, né, aquele coeficiente RV lá, que é um coeficiente importante, porque ele indica essa concordância entre as duas matrizes e varia entre 0 e 1. No exemplo aqui a gente põe em 0,30 e pouco, ali bem mais baixo, e faz lá com os dados transformados, você vai ver qual que é o valor que deu, e aí faz a comparação, ok? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para dar uma curtida aí, para ajudar o canal, se inscreve no canal se você não está inscrito ou não está inscrito, né, e ativa as notificações. Estou conseguindo manter uma frequência boa de vídeo já, começando aqui em 2022, espero que ao longo do ano eu consiga também. Então a ideia é sempre trazer vídeos com análises, parte gráfica, se eu não comecei com vídeo com gráfico, lá no ggplot 2, aí entrei com análise multivariada, e depois a gente vai vir sempre com novos conteúdos aí para te ajudar, né? Ser um facilitador aí para você aprender a trabalhar com R, analisar dados. Isso não pode ser uma parte que cause sofrimento para ninguém. O R é uma ferramenta para te ajudar, e análise de dados é uma parte importante do seu trabalho científico, do seu trabalho técnico. Também é importante que você saiba o que você está fazendo e fazer, né? Seguir todos os passos aí para chegar nos seus resultados. Ok? Então, compartilha com seus amigos, com suas amigas. Pode ser que eles estão nessa mesma situação ou estão numa situação às vezes até pior, de desespero, assim, precisam aprender mais sobre o R, né? E aprender mais sobre análise de dados. E também se você, uma coisa legal que eu vi outro dia, que é bom para o canal, né, e vai ser bom para você também, é criar playlists aí no seu YouTube. Aí você pode criar uma playlist lá, ordenação canônica, e aí salva esse vídeo lá. Aí sempre que você precisar, é só você ir lá, você nem precisa entrar no canal IZR e procurar o vídeo. Você entra lá na sua playlist e já vai estar o vídeo disponível lá. Isso vai ser bom para você se organizar e achar os conteúdos, né? E vai ser bom para mim também, que para o algoritmo aí do YouTube é interessante para o canal, para ele, né? Faz, vamos dizer assim, bons pontos lá para o algoritmo quando um vídeo do canal é inserido em playlists, né, particulares. Ok? Então, um abraço, uma boa semana e até o próximo XR Vídeo.